Bom, vamos direto ao ponto. Para quem está na linha de frente da gestão municipal, o trânsito sempre foi um dos maiores quebra-cabeças, né? Mas a municipalização entregou nas mãos da prefeitura uma ferramenta incrivelmente poderosa: a verdadeira autonomia. O objetivo da nossa análise de hoje é bem claro. A gente vai pegar aquelas metas globais de segurança viária e traduzir em pura ação. Vamos mostrar exatamente como transformar o trânsito da cidade, que muitas vezes é um verdadeiro ralo de dinheiro e de recursos humanos, em um modelo estruturado de segurança. E, acima de tudo, como construir um legado político inquestionável com isso. E para começar, a gente precisa mudar a nossa lente imediatamente. Olha só essa premissa: mortes e lesões no trânsito não são acidentes inevitáveis do progresso. Não tem nada de dano colateral da modernidade aqui. Sabe o que elas realmente são? Falhas caríssimas de design urbano. É forte, eu sei, mas é a realidade. Aquele cruzamento mal desenhado gera custos hospitalares absurdos, drena o orçamento público de forma implacável e, convenhamos, destrói qualquer legado administrativo. A mudança real não começa depois que a colisão acontece. Ela começa lá atrás, na prancheta de desenho da cidade. E é exatamente isso que nos leva a uma quebra de paradigma super importante. Pensa no modelo antigo, aquele que a gente chama de modelo falido. Ele é puramente reativo. Ele foca quase que 100% em campanhas educativas, pedindo cautela, torcendo para o motorista não cometer nenhum erro. Mas vamos ser sinceros, seres humanos erram o tempo todo, faz parte da nossa natureza. Do outro lado, a gente tem o sistema seguro, que é ativo. Ele foca no redesenho físico das ruas e numa fiscalização eletrônica onipresente para garantir que, quando o erro humano acontecer, ele simplesmente não seja letal. A responsabilidade principal deixa de ser só do indivíduo e passa para ser do sistema, que tem a obrigação de proteger o corpo humano do impacto a qualquer custo. Mas aí, vocês podem estar se perguntando: tá, mas como a gente organiza tudo isso na prática, dentro do governo? Bom, pensem na solução como uma grande rotatória central. O conceito da visão zero conecta 4 pilares fundamentais da ação municipal: a governança, que é a base de tudo, a engenharia das vias, o fator humano e, claro, o resgate. E é dentro dessa estrutura que a gente encaixa as 12 metas globais da ONU. Isso funciona como um mapa muito claro que tira a segurança viária do mundo das ideias e joga direto para o planejamento tático. Nenhuma vida perdida no trânsito é aceitável, e esse é o framework definitivo para garantir que a mudança aconteça de verdade. Falando em governança, a nossa primeira meta é o que a gente pode chamar de plano diretor da vida. O grande pulo do gato aqui é o seguinte: a autonomia municipal dá o poder de tratar o trânsito não só como uma dor de cabeça isolada da Secretaria de Transportes. Gente, é um desafio multissetorial e totalmente estratégico. Envolve a saúde, porque os sinistros são o que lotam as UTIs de hoje em dia, envolve educação e envolve obras. Quando a gestão amarra um plano com prazos definidos juntando todas essas secretarias, o que acontece? Ela destrava orçamentos, garante financiamento transversal e cria continuidade. O mandato político tem prazo de validade, mas o legado arquitetônico de concreto, esse fica para as próximas gerações. E já que estamos falando em usar o peso da máquina pública, olha que lema poderoso a Meta 5 traz para a gente. Na gestão da cidade, não se fabricam carros, mas se compram. A prefeitura tem um poder de mercado colossal nas mãos. Pensa só, na hora de renovar a frota municipal, comprar ônibus novos para o transporte público ou até caminhões de lixo, a administração não só pode, como deve exigir lá no edital os padrões máximos de segurança global. Estou falando de frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, essas coisas. Isso força a indústria a se adaptar e já joga veículos muito mais seguros nas ruas no dia seguinte, usando o próprio orçamento de custeio. É uma estratégia brilhante. Agora, entrando na parte da engenharia, a gente precisa falar sobre a criação da famosa infraestrutura que perdoa o erro. Tem elementos aqui que simplesmente não dá para negociar. Por exemplo, nenhuma rua nova deveria receber asfalto sem passar por uma auditoria de segurança antes para garantir aquele padrão mínimo de 3 estrelas com calçadas bem amplas. Sabe por quê? Porque custa infinitamente menos fazer certo na planta do que tentar remendar o asfalto depois. Além disso, as zonas 30 e a prioridade para o transporte ativo resolvem aqueles gargalos crônicos. Mas olha, se tem uma urgência para qualquer liderança pública, é o entorno das escolas. Criar zonas seguras de verdade e cair em cima da fiscalização de cadeirinhas nos horários de pico são medidas absolutas de proteção. E quando o assunto é engenharia e sobrevivência, tem um fato inquestionável: a física não negocia. Não tem jeitinho. Reduzir a velocidade máxima das vias arteriais de 60 para 50 km por hora aumenta de forma exponencial a chance de um pedestre sobreviver ao impacto. E aqui vai uma dica de ouro de persuasão para a administração pública.
Sabe aquela velha narrativa chata da indústria da multa? Dá para virar esse jogo. É só reverter publicamente a arrecadação das infrações para comprar equipamentos para os hospitais de trauma da cidade. Mostra isso para a população. De repente, a fiscalização se transforma numa poderosa e inquestionável indústria da vida. Mudando um pouco o foco, a gente tem que olhar para o impacto brutal das mudanças recentes na nossa economia urbana. Com esse boom de entregas por aplicativo, os municípios estão lidando com uma verdadeira epidemia em duas rodas. Os sinistros com motos estão literalmente quebrando os orçamentos da saúde local e entupindo os leitos de UTI de um jeito alarmante. E como é que a gestão resolve isso usando a sua autonomia? A resposta está em fóruns de responsabilização, chamando as empresas de tecnologia para um diálogo super rigoroso na mesa, além de montar blitzes integradas. E não é só para olhar documento, não. É para focar ativamente na qualidade e na fixação correta do capacete, buscando conformidade total. E para dar suporte a tudo isso, entra o pilar da tolerância zero na fiscalização. A lei seca, por exemplo, não funciona só pelo peso no bolso. Ela funciona pela certeza psicológica da punição. A gestão municipal tem que estabelecer blitzes diárias altamente visíveis nos polos gastronômicos. E tem mais, a tecnologia contra a distração. O celular virou o novo cego no trânsito, e a gravidade disso é surreal. Pensa comigo, passar 3 segundinhos olhando para a tela a 50 por hora é a mesma coisa que atravessar um campo de futebol inteiro com os olhos vendados. Imagina isso! A prefeitura precisa usar câmeras de vídeo monitoramento e inteligência artificial para flagrar o uso. A fiscalização local tem que ser impiedosa contra isso. Outra grande vantagem estratégica da autonomia municipal é o controle da frota pesada. O foco da Meta 11 é garantir que motoristas profissionais não dirijam à beira da exaustão. A prefeitura controla rigorosamente as escalas do transporte público, certo? E no planejamento urbano, implementar terminais logísticos nas bordas da cidade afasta os veículos de carga superpesada do perímetro urbano denso. Isso não só salva a vida de pedestres e ciclistas, mas melhora drasticamente o fluxo do trânsito e a qualidade de vida geral. São pontos fundamentais que se convertem rapidamente em legado eleitoral e administrativo. Mas, infelizmente, às vezes todas as barreiras falham. E quando o sinistro acontece, é a hora do pilar do resgate entrar em cena. E a mudança de perspectiva aqui é fascinante. O resgate não começa dentro da ambulância. Ele começa num trânsito fluido para que a ambulância consiga passar. Essa é a famosa hora de ouro. O poder público tem que implementar faixas exclusivas para emergências e usar tecnologias de onda verde nos semáforos, tudo integrado ali com o despacho do SAMU e da Defesa Civil. Essa integração tecnológica local corta o tempo de resposta pela metade. E olha, com frequência, essa é a diferença exata entre a vida e a morte. Certo, com tudo isso na mesa, por onde a gestão começa amanhã cedo? Para facilitar, a gente traz um roteiro super pragmático, o método AJA, do verbo agir mesmo. Primeiro passo, audite. Identifique amanhã as 5 vias com maior letalidade no município e já encomende o redesenho físico delas imediatamente. Segundo, reduza. Use a caneta do executivo para diminuir os limites de velocidade nas zonas centrais e áreas escolares para ontem. Terceiro, reforce. Direcione o orçamento das infrações para dobrar a frota ativa do SAMU e intensificar as blitzes da lei seca. São 3 passos muito claros que a gestão executa através da sua pura autonomia local. O que nos traz para a nossa reflexão final. Gente, uma cidade sem mortes no trânsito não é uma utopia distante. É, antes de tudo, uma decisão política concreta. As diretrizes globais já deram um mapa para a gente, mas estar com a mão no volante, ter a capacidade de usar a tecnologia para fiscalizar e o poder de redirecionar orçamentos, tudo isso está inteiramente nas mãos da gestão local. Implementar o sistema seguro salva vidas e blinda a administração pública de forma implacável. Então a pergunta final que fica martelando é a seguinte: quando as futuras gerações caminharem pelas ruas da sua cidade, elas vão ver um sistema que foi construído para o perigo ou um legado de uma liderança que teve a coragem de desenhar para a vida? Muito obrigado por acompanharem essa explicação com a gente. Peguem essas estratégias e liderem a mudança.